E galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, no final da noite de ontem, eis que a Folha de São Paulo aparece com a matéria escandalosa sobre o Gonçalves Dias, que foi blindado pela CPI. Não deixaram que ele fosse convocado. O motivo? Bom, pode ser exatamente o que a Folha de São Paulo está a apontar. Vamos comentar sobre isso. Vamos comentar sobre a CPMI e algumas outras coisinhas que estão relacionadas no segundo tema do vídeo de hoje, mas vamos abrir comentando sobre Lula versus Bolsonaro. Ontem o Dilma resolveu imitar Bolsonaro, fazer uma live, foi um fracasso, até a imprensa admitiu isso, a Globo ainda tentou passar um pano, o Marcos Uchoa passou tanta vergonha que mentiu, que foi desmentido até pela turma do UOL. E tem algumas coisinhas que envolvem o garoto Foca, que eu quero mostrar para vocês, a atuação dele aí nas redes sociais, quem sabe, né, tentando dar uma mãozinha pro Lula. Depois, terceiro tópico, temos que falar de um assunto. Não vou contar o milagre inteiro, mas Bolsonaro pedalou, segundo algumas pessoas aí. E é uma pedalada que vocês vão botar a mão na cabeça e falar, não, eu não acredito que inventaram essa. E esse assunto é importante, porque tem a ver com a reforma tributária. Qual foi a pedalada de Bolsonaro? Foram até para a justiça pedirem que, por favor, parem com tudo que está acontecendo. Eu não quero dar mais detalhes. Depois vamos falar sobre a Americanas. Entrou nos holofotes no dia de ontem, muitas confusões. O rombo pode ser ainda maior, 50 bilhões. Pela primeira vez se falou sobre fraude com todas as letras, saiu na imprensa em todos os locais. E eu quero mostrar algumas coisinhas extras para vocês e levantar algumas discussões que eu acho que estão extremamente pertinentes, ainda mais se vocês estão preocupados com algumas agendas, regulamentação do mercado de carbono, né, concessão de crédito, que eu acho que tem tudo a ver com essa questão da Americanas. E se der tempo, espero que dê para comentar sobre a Úrsula, ainda o que ela andou aprontando, e mais besteirinhas ali sobre a CPI das ONGs. Mas vamos lá. Antes de falar sobre a live do Dilma, quero só mostrar aqui para vocês mais um pequeno episódio, porque isso aqui não dá para deixar passar. A Rede Globo continua sendo a principal inimiga do Brasil. Não é de Bolsonaro, é do Brasil. Ela tem ódio, parece, né, o que ela vem demonstrando, de conservadores, de pessoas que não rezam a cartilha identitária, o woke, petista, mas enfim. Vejam só o que foi que aconteceu. O ex-ministro João Roma, se falasse assim já estava bom, nem precisava colocar ex-ministro, podia falar João Roma, já que quer noticiar. Ele ajudou uma velhinha que estava engasgando, ele fez aquela manobra que eu não sei o nome, né, que você dá um aperto na barriga, a pessoa cospe para fora, né, quando está entalada, e aí salvou o dia. Mas o que é que o Globo noticia? Ex-ministro faz manobra e salva a senhora engasgada em restaurante. Aí você vai assistir o vídeo, não tem nenhuma menção ao ministro, apenas o ex-ministro. Se você não conhece por fisionomia quem é João Roma, a notícia passa batida. E para não dizer que eu estou pegando demais no pé, eu trouxe aqui dois outros veículos da dita grande imprensa brasileira. Eu vou começar pelo Metrópolis, que é até passada de pano demais. Eu nem acho que precisava disso tudo. Ex-ministro de Bolsonaro, salva idosa que se engasgou em almoço, lá em Salvador. Já o Poder 360 fez uma matéria que também acho que ainda passou um pano que nem precisava. João Roma, ex-ministro de Bolsonaro, salva idosa de engasgo. Gente, não é que precise noticiar com Bolsonaro, sabe, para valorizar Bolsonaro, colocar Bolsonaro em evidência, mostrar que Bolsonaro está cercado por pessoas que têm, né, um resquício de humanidade, que o coração ainda bate. Não, é pelo menos citar o nome. Citar o nome que as pessoas... Pô, quem é esse ex-ministro? Ah, João Roma. Ah, beleza, entendi. Aí se a pessoa quiser associar a Bolsonaro, que ela faça. Se fosse um deslize, eu até entendia. Mas a Globo faz isso todo santo dia. Mas é todo santo dia, é dia sim, dia também. Tem que omitir tudo de bom que é feito por Bolsonaro, durante o governo Bolsonaro, qualquer pessoa ligada a ele. Não pode. Ele tem que ser visto como o filho do cramunhão vivendo na terra. Isso é um absurdo. Mas tudo bem. Não dá para esperar nada vindo do Plim Plim, mas sempre vou mostrar, porque ainda tem muita gente que está dormindo para essa situação que a gente vive no Brasil hoje. Mas vamos lá. O Dilma fez a live, foi um fracasso. Agora tem algumas coisinhas que vale a pena a gente comentar, até fazer uma comparação, uma reflexão sobre a era Bolsonaro.
A UOL, inclusive, transmitiu a live, né? Negócio sensacional. Fala o seguinte: o Shoa, live do Lula vai ser bem diferente da versão tosca de Bolsonaro. Essa manchete eu não acho que é de todo errado, não. Mas vamos dar uma olhada em 2 parágrafos. O jornalista e apresentador das das novas lives presidenciais, o Marcos Uchoa, comentou em entrevista ao All News que a iniciativa de fazer as transmissões com o Dilma vem para ser uma conversa do mandatário com o povo, sem seguir roteiros. E mesmo com a cara de apresentação, o programa traz a qualidade e profissionalismo necessários, sem deixar de lado a ligação com o público. Em sua linguagem, mas se mostrando diferença da comunicação de Bolsonaro. Ainda na entrevista, o apresentador falou sobre a liberdade concedida para entrar nos mais diversos assuntos e afirmou que não vai puxar o saco do presidente. Antes de comentar sobre o primeiro parágrafo, sobre apresentação, qualidade, profissionalismo, né, sem seguir roteiro, óbvio que teve, né, sem deixar de lado a ligação com o público, que eu acho que essa é a parte mais interessante, mas olhando ali sobre puxar saco. O Marcos Uchoa falou que ele não iria puxar saco. Bom, nem a Rede Globo consegue passar pano para isso. Formato, discurso, alcance. As diferenças e semelhanças entre as lives de Lula e Bolsonaro nas redes. Aí quando fala de conteúdo, diz o seguinte: no caso de Lula, em um ambiente controlado e sem perguntas incômodas, ou seja, o Marcos Uchoa não estava lá para pressionar. Ele estava lá para seguir um roteiro, estava lá para passar pano. E ele é tão cara de pau que mente, achando que as pessoas vão acreditar nele. Por quê? Porque ele é jornalista da Globo, foi por durante muitos anos. O que eu acho que não dá credibilidade para ninguém. Mas tudo bem. Agora falando sério, independente da baixa audiência, que realmente foi um fiasco, tem umas coisas que me doem. Me dói ver toda a estrutura que Bolsonaro poderia ter utilizado. Eu não tô falando de utilizar EBC, não. Botar pra salário no canal do EBC. Não, nada disso. Simplesmente, pessoal, ter um microfone decente. Eu não falo nem da imagem, nem do operador de cortes. Apenas um microfone decente. Quantas e quantas vezes eu não ouvia pessoas que eu ainda mantinha contato, lá da Bahia, por exemplo, amigos que não acompanhavam política assim, sabe, regularmente. Mas às vezes outra, quando alguém falava de live de Bolsonaro, chegava a comentar, pô, não dá pra assistir. Sabe, eu tento ligar, é um barulho tão grande assim às vezes. E muitas vezes isso acontecia. Uma das poucas vezes que a live, pelo menos a qualidade de áudio, tava bacana, foi quando o Carlos Bolsonaro tava lá em Brasília. Aí botaram lá uns microfones, né, etc, tudo mais. Eu nem digo de imagem, porque imagem, beleza, se não tiver boa. Agora, se você não consegue entender de forma clara o que a pessoa está falando, não fica um negócio muito bacana. E era coisa tão simples. Não é pra falar que era dinheiro, investimento. Que, pelo amor de Deus. Isso aí não, cara. Você vê como o entorno de Bolsonaro era um negócio que era um verdadeiro Deus nos acuda. Deus nos acuda. Muita gente, com certeza, próximo, tentando tirar uma lasquinha, procurando um espacinho, né? Pensando muitas vezes em si em primeiro lugar e coisas básicas para ajudar, assim, e que não é que ele estaria ajudando Bolsonaro. Eu vejo que a gente vai ouvindo muita coisa ao longo do tempo e que fica com aquele sentimento que as pessoas não conseguem entender que elas ajudarem Bolsonaro é estarem se autoajudando. Porque diversas pessoas só estavam em determinadas posições porque Bolsonaro era presidente. Mas não parecia não entender. E o ego muitas vezes falava mais alto, né? A Rádio Peão fala muita coisa. E muita coisa não é só a Rádio Peão, você acaba sabendo, mas não vamos ficar aqui falando fofoca. Apenas de reflexão. No final do dia, a força de Bolsonaro era ele, a simpatia dele e o apoio da população. E que falar o contrário, meu irmão, a força de Bolsonaro era ele, suas próprias redes sociais e a população. Porque se tivesse que depender de outras pessoas, Jesus Cristo, viu? Mas vamos lá. A live foi um fiasco. Vou mostrar para vocês alguns números. Mas antes de mostrá-los, o Marcos Uchoa teve a cara de pau de falar que tinha 1,5 milhão de pessoas assistindo o Lula. E ele foi até desmentido pela Fabiola Cidral ao lado do Sakamoto. O Sakamoto não ia desmentir, né? Óbvio. Mas escuta isso daqui. Hoje eu acho que tinha
1,5 milhão mais ou menos de pessoas assistindo simultaneamente, se não me engano. Só ficou uma dúvida, você durante a sua fala aqui, você falou que teve 1,5 milhão de acessos, e os números que estão saindo da live do Lula não chegam a isso, não. Falam em 6 mil simultâneos. De onde você tirou esse número de 1,5 milhão pra gente só não ter uma informação? Não fui eu que pesquisei. Eu estava ouvindo umas pessoas conversando e falaram nisso, mas não sei de onde que tiraram. Então, perdoe aí, porque eu não tô querendo, não foi uma coisa que eu vi. Entendeu? Eu acho que esses números podem chegar, ou números bons, vão chegar já no YouTube, quando as pessoas assistirem depois. Depois. A gente estava até assistindo simultaneamente. Né? Não houve lançamento, ninguém avisou que ia ter. A gente estava assistindo simultaneamente, estava isso. 4,5 simultâneo, mais ou menos, depois 6 mil. Então, só para a gente não também trazer esse esclarecimento. Duro, hein? Ser desmentido por um jornalista amigo passador de pano. Quão vergonhoso não é essa turma do desgoverno. Aqui alguns números, para não falar que apenas a Fabiola que está contestando ele sem nenhuma base. A Era fez essa linda colagem. Do canal oficial do Dilma, na hora que ela bateu o print, 5.500 pessoas. No canal oficial do PT, 911. No canal da Rede TVT, 41. No canal do Rony Teles, o YouTube aí de esquerda, querendo surfar, achando que ia pegar muito engajamento, a turma assistindo, ganhar os views, 908. E a UOL, que também quis retransmitir, olha que mãozinha, hein? Eita, essa UOL, 641. A turma ainda fez de manhã para tentar fazer com que essa live fosse retransmitida nas rádios. A turma do PT não brinca serviço. Não brinca serviço. Imaginem se tivessem feito isso para Bolsonaro por 4 anos. Alto e bom som, rádios, canais. Eita! Podendo levar a mensagem do que o governo estava fazendo. Eu fico triste, viu? Rapaz. Mas vamos lá. Diante do fiasco, o PT, que não aceita perder, muito menos a esquerda, tentaram entender e procurar algum culpado, né? Porque eles nunca erram. Aí, segundo aqui a turma do Cafezinho, um blog de esquerda, fala o seguinte: o problema na live do Lula. O subtítulo já resume. Embora o podcast do Dilma, realizado na manhã desta terça, tenha sido feito num bom formato e fugindo das lives, estilo Al-Qaeda do presidente anterior, nem tudo foram só elogios. Muitos parlamentares se queixaram de que foram informados sobre a iniciativa apenas na véspera da transmissão e sem muitos detalhes. Então eles não conseguiram compartilhar. Mas, gente, a live de Bolsonaro, quem compartilhava? Ninguém compartilhava, as pessoas assistiam porque elas queriam, elas sabiam. Bolsonaro só avisava, ó, fazer live, quinta-feira. Tava todo mundo lá. Todo mundo junto e misturado. Não precisava de nenhuma mãozinha de vários deputados, vários cantos. Não, as pessoas assistiam. A turma da direita é muito mais engajada. Aí, vem a Rede Globo. Pra passar pano. Ah, meu Deus do céu. Primeira live de Lula tem audiência nas redes sociais abaixo da média de Bolsonaro e do próprio petista. Especialistas elogiam o formato. Não. O que é que dá para elogiar? Formato, porque o Marcos Uchoa trabalhou aqui na empresa, né? Então vamos falar do formato. Pra pelo menos não só criticar, né? Temos que levar a bola do Lula, pô. Não, a primeira de muitas. E até eu tenho que pedir desculpa pra vocês. Errei na minha previsão. Que eu falei, rapaz, vai engajar. Porque quando você lança um projeto, o piloto, né? O primeiro de todos, ele sempre tem uma boa audiência. Que as pessoas vão lá, vão ver. Tem algum tipo de novidade. Mas não, o primeiro de todos já foi um fracasso. Faz o L e chora mais. Mas vamos lá. Eu gostei da Revista Oeste, comentando aqui sobre o caso do Marcos Uchoa, porque aqui o Anderson Scardonelli, ele escreveu exatamente o que a Globo falaria se fosse o oposto. Se fosse uma live de Bolsonaro com um jornalista e o jornalista bolsonarista tivesse dito que o Marcos Uchoa falou. Jornalista ex-Globo espalha fake news sobre a audiência de videocast de Lula. Pronto, essa é uma descrição da realidade, do jeito que a Rede Globo faria.
Em entrevista ao UOL, o show afirmou que a audiência do programa, acho que tinha 1,5 milhão de pessoas, mais ou menos, simultâneas, disse o jornalista. Ele, porém, foi confrontado pela apresentadora Fabiola Cidral, que falou em 6 mil acessos simultâneos ao videocast. Com isso, o ex-Globo recuou. Não foi eu que pesquisei, confidenciou. Eu estava ouvindo umas pessoas falarem isso. Não sei de onde que tiraram. Perdoem. Aí, falando de fake news, que eu acho que faz parte do contexto, o Foca tá lá revoltado no Twitter. Porque ele agora mente e ele tá tomando verificação. Ele tá mentindo e tá tomando verificação, uma atrás da outra. E ele tá nervoso. Aí, olha o que o Foca disse. A extrema-direita tomou conta da função de corrigir fake news no Twitter. Isso já é uma fake news, viu, Felipe? Inúmeros posts recebem correções erradas. Já o Chupetinha pode divulgar mentiras à vontade, que nada acontece, não tem correção. O post do Deltan mentindo, né? Até hoje não recebeu uma correção. E podem apostar. Esse post aqui receberá correção abaixo, dizendo que estou desinformando sobre o quão incrível é a ferramenta do Twitter. Nisso ele estava certo. Ele recebeu uma checagem. O algoritmo da ferramenta exige que contribuidores de diferentes perspectivas avaliem uma nota como útil antes dela ser publicada. O programa não usa a regra da maioria para evitar que um lado predomine sobre o outro. Está lá a fonte. Explicação de um dos desenvolvedores. Outra fonte. A ferramenta da nota de comunidade, ela funciona mais ou menos assim. O Twitter ele consegue identificar perfis e meio que agrupá-los em bolhas, né, em alguns clusters. Quando você faz um comentário, se leva lá, né, um contraponto, você tem que botar o comentário, você tem que fornecer fontes. As pessoas podem avaliar a nota, né, porque quem é inscrito no programa de notas da comunidade. Se o Twitter detectar que várias bolhas diferentes acharam que aquela informação é pertinente, falou assim, pô, tanto pessoas da direita quanto pessoas do centro, liberais, ANCAPs, não, a turma tá com... Então isso aqui faz sentido. Não é um negócio que a maioria, que a direita se juntou para ir contra o Felipe Neto. Ele tá lá, né, tentando propagar a narrativa dele. Forte candidato aí para fazer uma live com Lula no lugar do Marcos Uchoa, ou até a dupla dinâmica. Aí o Felipe ontem divulga o seguinte, urgente, né? Botou da sirene. Instituto Vero comprovou que o YouTube recomendou vídeos pró-Bolsonaro quase 4 vezes mais que vídeos a favor do Lula durante o ano de 2022. Isso é inacreditável. Mais uma prova de que algoritmos são radicalizantes e priorizam o que há de mais podre. Teve um estudo recente que fala o contrário. Pelo menos sobre o algoritmo do buscador do Google. Saiu até na Globo. E a Globo está repercutindo no New York Times. Isso vai estar no Atlas de maio. Mas deixa o Felipe Neto falar o que ele quer, né? Beleza, é o Felipe Neto. Só que, sabe o que é interessante isso daqui? A gente até comentou recentemente. Tive até a oportunidade de comentar no Monark sobre isso. O Instituto Vero é o Instituto do Felipe Neto. O Instituto do Felipe Neto, em parceria com a Fundação Mozilla, né, e outro songueiro aí, e a Universidade de Exeter, sei lá como é que se chama, né? Mas tá aí. O Instituto do Felipe Neto, com vários zongueiros, falaram que o YouTube é malvadão. E saiu na Folha de São Paulo. Menos mal não saiu naquela coluna, né? A Planeta em Transe, que é apoiada pela Open Society Foundation, mas saiu na coluna da Mônica Bergamo, que faz o L com força. E aí eu puxei esse ponto, né? Folha de São Paulo, Open Society Foundation, que quando você vai no site oficial da Open Society, a ONG do filho do Soros agora, né? O Soros se aposentou. Quando você coloca ali Instituto Vero, qual é a surpresa? Aqui é o site oficial, nem traduzir, tá todo em inglês. Instituto Vero, em 2021, recebeu um apoio aí do Soros, $250 mil. Bom demais. Pra quê? Para ajudar, né, a equipe no Instituto a trabalhar contra, né, a combater a desinformação. Turma da esquerda. Aí, eles falam, olha, se tem uma coisa que é fake news, é acusar
a existência de um gabinete do ódio. Se a direita tivesse... Eu acho que se a direita tivesse 10%, sendo aqui bem honesto, não tô querendo superestimar a direita ou a esquerda, não, eu realmente, assim, tentando aqui fazer uma matemática rápida na cabeça. Eu acho que se a direita tivesse 10% da organização da esquerda, em termos de ONG, institutos, think tanks, etc, tudo mais, meu amigo, a gente já tinha chegado nem a Marte, já tava pousando em Saturno. A gente tava na discussão se Netuno era ou não era um planeta. A ideia tá nesse patamar. 10%. Mas tudo bem, deixa ele lá, né? O gabinete organizado, nada é orgânico. Aí voltando aqui ainda na live, durante ela, o Dilma foi falar sobre reforma agrária, que não precisa mais disso, né? O MST não precisa invadir nada. Aí eu achei essa nota bem engraçada do Hugo Marques lá na Veja, ele fala assim, ó, Lula diz às 9 horas que não precisa invadir. E MST defende invasões às 10 horas. Passou 1 hora, o MST já desmentiu o Lula. Aí fala o seguinte, que durante o programa, por volta das 9 horas da manhã, o Dilma contou ter dito ao ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o Paulo Teixeira, que não precisa mais invadir terra. Não precisa. Tá tudo resolvido. 1 hora após a fala, o MST disparou suas redes um chamado para ação. E o chamado é bem claro. Ele fala assim, ó, nas mensagens sugeridas para divulgação, o MST volta a defender a invasão de terras. Abre aspas. Ocupar a terra é defender a natureza, porque o MST tem um projeto. Reforma Agrária Popular. Outro texto diz, são quase 40 anos de história. Por trás de cada produção é importante lembrarmos de todas as famílias que ocuparam e resistiram. Ocupar e resistir, ocupar e resistir. Eita, punho cerrado pra cima, grita MST. Nem a Rede Globo, apoiadora do MST, que fez um trabalho histórico, utilizando desde lá a novela Rei do Gado, para vender a ideia que o MST é do bem. Nem a Globo passou pano. Após Lula dizer que a MST não precisa invadir terras, o movimento volta a defender ocupações. Essa é a esquerda, um poço de hipocrisia e mentiras. Em live, no início desta semana, o presidente afirmou que fará reforma agrária. 1 hora depois do final do pronunciamento, MST convoca apoiadores para movimento nas redes com mensagens de incentivo às invasões. Mas o L. Antes de falarmos sobre a pedalada de Bolsonaro, vamos comentar sobre a CPMI. Derrotas, 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 derrotas para todos os lados. Eu acho que depois de ontem, o máximo que dá para esperar, sem querer deixar vocês tristes, assim, durante o depoimento dos convocados, que possivelmente serão todos ligados de alguma forma, né, no entorno ali de Bolsonaro, porque só foi isso que chamaram, a possibilidade é que durante esse depoimento alguém da esquerda fale algum tipo de absurdo, algum governista fale algum tipo de absurdo, ou algum deputado da direita consiga extrair alguma fala bem interessante. Porque depois de tudo que aconteceu, inclusive depois do que foi revelado sobre o Gonçalves Dias, o que já tinha sido revelado até ontem, não a matéria do final da noite, que a gente vai comentar sobre ela. Depois de tudo, os governistas blindaram o Gonçalves Dias e blindaram todas as pessoas ligadas ao Lula. Não chamou ninguém. E vai ser assim, gente, até o fim. Pode chorar, pode espernear, não vai mudar. Eu vi um comentário que eu acho que é pertinente. Os deputados que propuseram a CPI, que trabalharam por ela sair do papel, eles deveriam ter pensado na possibilidade, como é que eles iam fazer para articular, para obter maioria, ou pelo menos uma quantidade que tivesse como ter jogo. Foi 11 a 20, né? 20 para a turma do Lula contra 11 da oposição, turma da direita. Então, eles me mataram no peito, falaram o que fazer, falam lá que o governo tá querendo esconder uma coisa ou outra, mas o governo tomou conta, né? Então, cabe também aí uma crítica, uma autocrítica dos deputados, pensar. É o que às vezes eu falo, a direita sabe onde ela quer chegar, a direita queria chegar onde? É bem fácil de entender. Pô, queremos averiguar
todos esses pontos aqui que estão estranhos, obscuros, em torno da atuação das forças de segurança pública e algumas outras coisas, alguns ministérios também, que poderiam, quem sabe, ter ajudado. Era assim. A turma achou que ia conseguir chegar nessa localidade subindo do carro chamado CPMI. As coisas não foram bem assim. Então, os deputados precisam ser cobrados sobre isso também. Não dá para só deixar de lado. Falar que só foram surpreendidos, porque eles estão lá, né? Eles têm acesso aos líderes partidários. Muita gente está aqui de fora, está olhando uma coisa ou outra. Quando saiu a nomeação do Arthur Maia, são as falas dele, eu até falei, vai botando aqui na pilha, não se empolga, né? Vai botando aqui mais... Eu tava falando exatamente assim, vai botando mais um aí na pilha das notícias que vem saindo. E aí você vê, né? A CPMI, após Gonçalves Dias não ser convocado, o presidente da comissão reclama da falta de personagens centrais. Eu nem me aparenta ser um cara ruim mesmo, esse Arthur Maia, tipo um Elisiane Gama, tipo um Randolfo Rodrigues. Parece que por ele realmente é chamado. Mas o presidente não escolhe, ele pode botar o requerimento. Tem que ter maioria. Nisso ele meio que não tá errado. Agora, em termos da atuação dele enquanto presidente na frente da comissão, não sei se vocês assistiram, mas se tem uma coisa que o Arthur Maia não tem, é pulso. O Randolph tava fazendo o que queria. Se o Randolph mandasse ele levantar e sair, era capaz do Randolph presidir a sessão. Foi absurdo. Mas tudo bem, né? Aí ele fala assim, as informações, desde que tenham algum vínculo de conexão com o que estamos trabalhando, com o que estamos investigando, deveriam todas serem aprovadas. O PT vai aprovar só porque faz sentido, só porque tem lógica? Ô, deputado, que vergonha, viu? Deveriam todas terem sido aprovadas. Depois ele repete de novo. Maia é próximo do Arthur Lira e tem sinalizado ora ao governo, ora à oposição. Acho também que os personagens principais que estão nessa discussão também deveriam ter o requerimento de convocação aprovados. E, obviamente, ele está falando pelo menos do Gonçalves Dias. Aí depois ele foi pro Twitter, né? Ontem de tarde, para comentar aí sobre algumas coisas. Coisa tá feia. Aí ele fala assim, como presidente da CPMI, sou responsável por pautar os requerimentos. Mas quem decide pela aprovação ou rejeição é o plenário. Registro o que considero ruim para a credibilidade dos trabalhos, a rejeição dos requerimentos para ouvir pessoas que estão no centro dos episódios de 8 de janeiro. Tá, beleza, você registrou, deputado. Agora trabalha aí, irmão. Trabalhe então para que a sua opinião também avance. Você enquanto deputado, você enquanto aí, né, o chapa do Arthur Lira, com certeza tem um poder aí de tentar dar uma influenciadazinha. Aí eu fui olhar os comentários. Esses aqui foram os 3 primeiros comentários em ordem que apareceram para mim. A Elisa diz o seguinte: com todo respeito, deputado, quem presidiu a sessão foi o Randolph. Totalmente desorganizada. Foi minha mesma percepção. Acabei de falar isso. É inadmissível a seletividade implantada na comissão. Não querem a verdade, querem construir uma narrativa. Triste para o Brasil e mais triste ainda para o parlamento. O PC News fala o seguinte: deputado, que pena sua atuação, facilmente substituída por qualquer dispositivo de inteligência artificial, já que o senso de justiça inerente aos seres humanos foi totalmente ignorado e o senhor mais pareceu um robô teleguiado pelo senador do PSOL. Triste fim para um político. E fala mais besteiras. O Ale fala: essa CPI já era. O senhor não deveria permitir que Randolph ficasse na mesa diretora. Isso é escandaloso. Mais uma CPMI que já virou circo. Só lamento. Durante a CPMI, o senador Esperidião Amin, ele falou algumas coisas, umas informações que inclusive já tinham saído na imprensa sobre aquele relatório, que teve a primeira versão e depois uma segunda versão, só que agora são informação extra. Não foi ele que deu os nomes aos bois. Foi a Folha de São Paulo. Mas o Esperidião ele reafirmou e talvez, não sei, né? Algum deputado, algum senador possa ter conversado com a turma da Folha de São Paulo. Deixa eu ver se eu baixei aqui esse vídeo. Baixei. Escuta aqui o senador, o que ele diz, ó. Ação deliberada do governo para esconder a fraude, hoje eu digo é fraude, nos relatórios que a BIM enviou para o Congresso Nacional.
Presidente, a linha do tempo é fatal. Eu não preciso retificar nada. Os primeiros requerimentos que eu apresentei, todos dizem respeito a relatórios que estão no Congresso. Eu quero só o compartilhamento do que está ali embaixo, no subsolo, sede da Comissão Mista de Controle de Atividades de Inteligência, com esta comissão. São 3 relatórios, um mudando o outro. E, enquanto isso, o diretor-geral adjunto, nomeado pelo atual governo, dia 1º de janeiro, para não ter que ser sabatinado pelo Senado, presidente, para não ser sabatinado, o governo nomeou o diretor adjunto, porque o diretor-geral tem que passar pelo Senado. Enquanto ele ficou, foi produzido o relatório do dia 20 de janeiro, foi exonerado no dia 2 de março, passando para a chefia do planejamento da ABIN, e foi demitido da ABIN neste mês de junho. Neste mês de junho, não consta da convocação. De quem será que o Esperedion Amin está falando? Quem seria esse diretor? A gente vai falar dele. Mas se você não entendeu, porque não está acompanhando, ele pode estar meio perdido. Mas tiveram alguns informes. Na verdade, teve um primeiro relatório da BIM, que foi apresentado. Do pedido, né, da comissão. E aí o tempo foi passando, passaram os meses. A PGR fez um pedido novo. E aí a BIM mandou para a PGR, também mandou para a comissão. E aí quando a comissão foi checar, o segundo relatório estava diferente do primeiro. Eles perceberam que no primeiro relatório não tinha as mensagens que foram enviadas exclusivamente para o Gonçalves Dias. Essas mensagens desapareceram. Então assim, peraí, como é que isso aí desapareceu? Isso aqui é uma informação crucial. E tem que ter algum responsável por isso. E talvez seja esse cara aí que o Esperedion tá falando, que tava na posição, foi para outro e depois foi demitido, né? Esse mês, o que é que ele está falando? E isso acabou virando uma nota que começou a repercutir com força no final da noite de ontem. Você vê aqui o Samuel Puncher, ele comenta com 17 minutos, que a nota tinha ido ao ar. A nota foi ao ar às 11 horas e 3 minutos, se eu não estou enganado. E ele fala assim, ó, a Folha de São Paulo teve acesso a documento, olha agora, palavras do Sam Puncher, não são minhas, que comprova que partiu de Gonçalves Dias, então ministro de Lula, a ordem para a BIM suprimir de relatório os alertas enviados a ele sobre a ameaça dos ataques em 8 de janeiro. A maioria governista da CPMI se recusou hoje a convocá-lo. Meu amigo, e tá aqui a nota. 13 de junho, 13, né? O número do PT, 11 horas e 3 minutos. Estava correto. Ex-GSI de Lula mandou omitir do Congresso informes da BIM sobre 8 de janeiro. Mandou omitir informações. Complicado, hein, Gonçalves Dias? Tá ali, ó. Partiu do Gonçalves Dias a ordem para a direção da BIM suprimir de relatório entregue ao Congresso Nacional os alertas enviados a ele sobre a ameaça de ataques em 8 de janeiro. A CCAI, que é a comissão que o Esperedion Amin está falando, que é a Comissão de Atividade de Controle de Inteligência, ela tinha feito um pedido e aí o GSI encaminhou ao Congresso um documento com informes de inteligência disparados pela BIM entre os dias 2 e 8 de janeiro, uma primeira versão. Eles mandaram isso aqui inicialmente em 20 de janeiro. Aí, ó, a relação enviada à comissão dia 20 de janeiro continha mensagens dirigidas a diferentes órgãos pelo WhatsApp. Não apresentava, porém, os informes que tinham sido enviados, segundo a agência, diretamente para o Gonçalves Dias, nome pelo qual o general é conhecido. A Folha de São Paulo apurou que o general mandou omitir esses informes de uma minuta submetida previamente a ele, sob o argumento de que essa troca de informações não ocorreu por canais oficiais. Mas peraí, Gonçalves Dias, como assim? Se as informações que estavam no relatório que chegou foram de grupos de WhatsApp e você também recebeu no WhatsApp,
Qual é a sua justificativa? Ele tem um argumento lá, mas vamos dar uma olhada. Ó. A existência de alertas produzidos e encaminhados diretamente a G Dias foi revelada pela Folha. A gente comentou deve ter umas 2 semanas. A agência era chefiada à época pelo oficial de inteligência Saulo Moura de Cunha. E eu creio ser esse cidadão que o Esperidião Amin está falando, que estava na posição, ficou ali na do adjunto, na posição de diretor-geral, foi promovido e nesse mês, né, junho, foi demitido. Ele deixou o posto em março e passou a ocupar um cargo do próprio GSI a partir de abril, durante a gestão de Gonçalves Dias. E aí foi ele que pediu demissão. Não é que ele foi demitido, não. Ele pediu demissão, né? Exoneração, no dia 1º de junho. Os alertas enviados ao então ministro só chegaram ao Congresso no mês passado, por meio de um novo relatório da BIM, esses com os informes que, segundo a agência, foram disparados diretamente para o Gonçalves Dias. A diferença entre as 2 versões dos relatórios foi revelada pelo jornal O Globo e confirmada pela Folha de São Paulo. No total, 11 alertas enviados a Gonçalves Dias foram suprimidos do primeiro documento. E, pessoal, isso daqui, inclusive, coloca em xeque o depoimento do Gonçalves Dias à Polícia Federal. Ainda que a CPMI não questione, não o convoque, eu não acredito que não exista nada que os nossos deputados possam fazer. Não é possível que não exista nada que não possa dar uma cutucadinha no Ministério Público, na PGR, porque assim, você mostra o que a imprensa está noticiando, você está com um documento oficial, você tá, não é com um, você está com 2 da BIM, mostrando que existiu uma omissão de uma informação crítica e que essa informação pode colocar em xeque o depoimento do Gonçalves Dias para a Polícia Federal. Eu acho que é bem complicado. Eu não acredito, não tem nada que os nossos deputados não possam fazer. Pelo amor de Deus. O primeiro pedido de informações ao GSI foi feito em 9 de janeiro pelo então presidente do CCAI, o Esperidião Amin. Em resposta, a ABIN elaborou uma planilha com os informes distribuídos pela agência por WhatsApp. A Folha apurou que, ao receber essa minuta, né, dá uma olhada, deixa eu ver se esse material aqui da ABIN tá de boa, né? O Gonçalves já deu um bizu, né, ele determinou que o relatório encaminhado ao Congresso contivesse apenas as informações distribuídas em grupos. Aquele recebeu no WhatsApp privado, ele não pode. Tratados como canais oficiais da BIM desde o governo Bolsonaro. Essa decisão competia ao general. Ele tinha esse poder. Por quê? Uma vez que a lei instituiu o chamado SISBIN, que é o Sistema Brasileiro de Inteligência, documentos sobre as atividades e assuntos de inteligência que são produzidos pela ABIN somente podem ser fornecidos às autoridades pelo chefe do GSI. Então é ele que fornece no final do dia. A planilha completa ficou nos arquivos da agência de inteligência. E aí o Gonçalves Dias saiu, entrou outro cara, a turma achou que ia ficar por isso e talvez não contaram com a chance da PGR fazer uma nova solicitação. E aí azedou. A reportagem apurou que o segundo documento foi entregue à CCAI de forma espontânea pela direção atual da BIM depois que a PGR solicitou os informes publicados pela Folha em março. Aí deu assim, na inocência. Ô, rapaz. O envio do segundo compilado, portanto, se deu quando o Gonçalves Dias já tinha sido exonerado pelo Lula. Eita, o Gonçalves Dias deve estar em casa nessa hora, falando, meu Deus do céu, né? Na época dos ataques e da entrega do primeiro relatório, a agência estava sob o comando de Saulo Moura da Cunha. Existia um requerimento para convocar o Saulo Moura da Cunha. Tu acha que os governistas, a turma do Randolph, da Lisiane Gama, tu acha que eles votaram para aprovar? Não, não votou. Foi um dos nomes que eles rejeitaram o convite. Indicado por Lula como diretor adjunto até a sabatina do Senado. Em 13 de abril, ele foi convidado por G. Dias para a chefia da Assessoria Especial de Planejamento e Assuntos Estratégicos do GSI. Alvo de pedidos de convocação para depor a CPI do 8 de janeiro, Moura entregou seu cargo em 1º de junho. Questionado pela reportagem sobre qual teria sido a orientação de G. Dias para o envio de informações ao Congresso, o Moura, que é servidor de carreira da BIM, alegou restrições legais. Não posso falar. Obrigado pelas perguntas,
mas por razões legais não posso me manifestar sobre questões relacionadas à atividade de inteligência. Não posso falar porque as informações que chegaram no celular do G. Dias não estavam no relatório. É segredo de Estado. James Bond não pode revelar onde é que James Bond está, né? Ela é espião, a turma aqui é espionagem secreta. Meu Deus do céu. É rir pra não chorar, tá acontecendo diante dos nossos olhos. E, assim, gente, se isso daqui saísse na Rede Globo, ele seria convocado. Porque a população brasileira iria comentar, mas não vai sair. Infelizmente, essa discussão que a gente tem na internet, e é por isso que às vezes eu falo pra vocês que eu tenho noção da minha insignificância, ainda somos uma bolha pequena. Somos uma bolha pequena. Não é que só quem acompanha a política está na internet. A turma que não está acompanha pouco, não acompanha de perto, nem sempre está sabendo de tudo que está acontecendo. Eu acho que se você pegar a turma que acompanha a política sendo muito bondoso, mas muito bondoso, Brasil inteiro, esquerda e direita, 20 milhões de pessoas, vai sendo muito bondoso. E falando isso daí com base nos números dos canais. Muito bondoso, mas muito, com muita fé, muita alegria. 20 milhões de pessoas, que eu acho que ainda é demais. Eu chutaria umas 10, 12. A gente tem que levar essa informação à frente. Agora, se isso aqui aparecesse na TV aberta, com William Bonner, reportagem especial, 12 minutos, do jeito que o Jornal Nacional gostava de fazer contra Bolsonaro, e o brasileiro a se questionar, rapaz, peraí, o cara omitiu uma informação crucial que poderia prejudicá-lo e prejudicar o governo Lula? Quer dizer que tinha... O general do Lula sabia que poderia acontecer e talvez pudesse ter evitado o pior e não evitou. Tu já pensou? Aí a Folha de São Paulo fez o bom jornalismo, deu espaço para as partes se pronunciarem, né? Não só o Saulo. Aí fala assim, né? Defesa do G. Dias diz não ter documentos. Pergunta o seguinte, né? O advogado André Calegari, que defende o Gonçalves Dias, afirmou em nota que não tem esses documentos citados, que o tema está sob sigilo e que o general tem respondido a todas as perguntas feitas no âmbito das investigações. Há diversas investigações em curso, em instâncias variadas, sobre o tema. O general tem respondido a todas as perguntas que lhe são feitas no âmbito das investigações e não pode dar entrevista neste momento. E aí eu também pergunto, né, onde estão as Forças Armadas? Se elas se importam com o Brasil, elas também poderiam colocar uma pressãozinha, né? Agora valia nada uma nota de repúdio, né, dos clubes aí. E na boa, isso aqui é uma coisa que é crucial. Olha só. Uma coisa que também não aconteceu ontem, né, foi a convocação de nenhum militar, só os ligados a Bolsonaro. E qual é a preocupação da caserna? É blindar os seus membros da ativa e da reserva, menos aqueles que estão próximos a Bolsonaro. Esses podem arder. Então, a gente fica se questionando algumas coisas no Brasil. Não é jogar pera, não precisa chamar de traidor nem nada. Devia ter feito isso, aquilo, outro. Mas, pô, bicho, aqui envolve um de vocês. E não é um soldado raso que passou 6 meses. É um general. General. Vou botar o corporativismo acima de tudo. Triste, hein? Aí depois não pode reclamar que a população perde a fé nas forças, né? Perde apoio. Isso daqui, eu vi alguém falando, eu acho que foi um deputado, mas eu rodei e não lembro se alguém comentou. Eu não sei se eu vi um tweet, mas pra mim é a explicação desse caso. Uma coisa que os governistas aprovaram foi isso daqui, ó. Parlamentares aprovam pedido de acesso à quebra de sigilo de salários de Bolsonaro, Cid Torres. Veja a lista. A Polícia Federal ainda precisa responder aos pedidos da CPI e ainda não há garantia que a comissão terá o compartilhamento das informações. E por quê? Eles não já aprovaram o requerimento? A Polícia Federal pode negar? Em tese pode. Eu duvido que a Polícia Federal atual vá negar, mas tudo bem. Os dados solicitados pelo colegiado dizem respeito à Operação Venire, que apura, né, a confusão do cartão de Bolsonaro. O cartão se tomou não, né? O que é que isso tem a ver com o dia 8? Nada. Mas estão pedindo. Estão pedindo não, porque pode ter, né, no meio dessas mensagens algo do dia 8.
Aí vai fazer aquela fishing expedition, sai olhando por tudo, pra um lado e pro outro, pra cima, pra baixo, etc, tudo mais. Aí no meio desse processo, aí que foi o que eu vi na internet, eu falei, rapaz, qual a chance de terem aprovado esse requerimento só pra pegar essas mensagens e no primeiro momento vazar pra Globo, vazar pro Metrópolis, só pra gerar mais desgaste pra Bolsonaro, alguma fala fora de contexto, alguma fala truncada. É a mesma coisa todo santo dia. Infelizmente, o PL só tem 3 deputados lá. Mais uma vez, em uma fala extremamente correta, pertinente, mas infelizmente não basta estar certo, porque se tivesse, tinha dado certo, né? O Ramagem explicou assim de forma tão didática, gente, por A mais B, sem lacrar em momento nenhum, sem ofender, sem precisar de ironia, mostrando, ó, com relação ao... oh, meu Deus do céu. Não é estatuto, não é requerimento, meu Deus do céu. O regulamento, né? Nossa. Mas enfim, vamos falar regulamento, né? Pegou o regulamento de como as coisas funcionam, botou debaixo do braço, né? Falou aqui, ó, com base nesse artigo, não pode fazer isso, com base nisso, não pode fazer isso, com base nisso, não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Então eu tô pedindo isso, por causa disso e disso. Eu falei, pô, se tivéssemos mais deputados assim, com esse perfil, mais trabalho, mais conhecimento, menos lacração, a coisa estaria melhor. Mas, querendo ou não, se a gente olha 10 anos para trás, em 2014, a gente não tinha nem 10 deputados de direita. Nem 10 a gente tinha. Então, graças a Deus, ainda que não tenhamos vários deputados, não só o Ramagem, outro que eu também faço questão de destacar durante a comissão de ontem, teve um trabalho assim bem interessante também, foi o Felipe Barros. Sem lacração, falou sobre diversos pontos, falou sobre essas questões desses requerimentos que estão sendo apresentados. Eu não vou dar play nos vídeos, porque esses são longos, mas vou mandar para vocês lá no Telegram. Peço que assistam. Vejam que tipo de deputados vocês preferem. Os que ficam lacrando ou estão lá trabalhando, comentando de forma pertinente o assunto. Qual tem mais chance de prosperar? Felizmente, no final do dia, como a gente está numa comissão dessa, né, é no voto. Então, por mais que eles apontassem todos os empecilhos, né, as deslizadas da turminha governista, não tinha muita coisa que podia entrar em campo. E vamos falar da pedalada de Bolsonaro. Pedalou. Agora não é mais presidente, né? Não vai poder tomar impeachment. Gente, o Brasil não é para amadores. Ontem, o Globo comenta que ativistas pedem mais tempo para negociar com a União em ação que visa anular meta climática. Olha a manchete. Aí você fala, o que tem a ver com a pedalada de Bolsonaro? Tu vai ver agora. Integrante dos movimentos Engaja Mundo e o Fridays for Future Brasil, encabeçado pela Greta. Eu falei, é muita coincidência. É exatamente o movimento que estrelou, foi o primeiro episódio, o episódio piloto, na verdade a matéria pilota da Folha de São Paulo, quando ela fechou a parceria com Soros. Beleza, né? Pediram à Justiça Federal em São Paulo que prorrogue por 90 dias a suspensão de um processo contra a União que visa anular a meta climática brasileira no Acordo de Paris durante alterações feitas no governo Jair Bolsonaro. Lá vai Bolsonaro mexer na meta. Mexeu na meta. O pedido ocorre após Lula afirmar no Dia Mundial do Meio Ambiente que faria as devidas correções na medida que reduziu as metas de corte de emissões de gases do efeito estufa do país. Especialistas apontam que houve uma espécie de pedalada climática por parte de Bolsonaro. Bolsonaro fez uma pedalada climática. Se ele vai chegar, seu amigo isentão, então de esquerda no trabalho que não acompanha, ele fala, rapaz, agora não dá pra defender mais. Porque não é a Dilma, só a Dilma que pedalou não, bicho. Bolsonaro também pedalou. Mas sabe que foi uma pedalada climática. Aí ridiculariza o cara, mostrando, isso daí é a esquerda. Isso é o que vocês defendem. Quando eu li essa nota, e mais uma vez eu pude constatar que estamos lidando com ongueiros internacionais, eu só consegui lembrar de uma matéria que eu trouxe, acabou sendo um dossiê de alguma coisa que eu ouvi em algum lugar, e aí eu mostrei para vocês, e eu fui procurar depois, né, e achei uma nota sobre isso, que foi o Fernando Henrique Cardoso.
em 1995, quando ele foi em Bruxelas. Dessa vez, Bruxelas veio ao Brasil com a Úrsula. Em 95, o Brasil foi a Bruxelas, né, o Fernando Henrique Cardoso. E aí ele falou para as ONGs que estavam preocupadas com o Brasil, com diversas coisas, falou, não, é hora agora de começarmos o neogovernismo. É uma nova forma de governo. Vocês, né, as NGOs, né, porque são as ONGs, né, na verdade as ONG também, depende se está falando em português ou em inglês, mas vamos botar ONG, ONGs, né? Ele falava que são organizações neogovernamentais. Né? Em vez de ser organizações não governamentais, não, organizações neogovernamentais. Que agora vocês vão nos ajudar a governar o país. Vocês vão criar as diretrizes, vocês vão fazer isso, vocês vão fazer aquilo outro, etc. E PPP, e pipipi. E imagine a quantidade de bondades, que ele não faz maldade, o Fernando Henrique Cardoso não fez ao longo dos seus 8 anos, regrinhas, dando poder para alguns setores, tirando poderes de outros, montando a burocracia, pessoas que estão na máquina, que você às vezes quer fazer um processo e você depende dela, porque ela conhece a burocracia, né, para ver se a parte jurídica está nos conformes, e os zongueiros seguem travando o país. Segundo a petição, os zongueiros buscam uma solução consensual com a União. Olha como eles são bonzinhos, hein? Eles estão dispostos a negociar. O processo foi suspenso inicialmente por 90 dias, mas não se chegou a um acordo definitivo no período. O entendimento é que aspectos técnicos têm dificultado. Quais estes? Um deles é a estruturação do Comitê Interministerial sobre a Mudança do Clima e o Crescimento Verde, que estabelece diretrizes e coordena a implementação de políticas relativas à mudança do clima. Ou seja, pessoas que vocês não votaram, que vocês discordam, sabe que não tem nenhum cargo eletivo, eu acho que elas estão querendo interferir em um órgão que direciona e cria as diretrizes do nosso país. Sensacional! Parabéns, Fernando Henrique Cardoso e ao Lula, que ambos apoiam esse tipo de iniciativa. É o Brasil. E o errado é Bolsonaro que está pedalando, tentando tirar os grilhões, né, aquelas bolas de ferro dos pés do Brasil, que sempre travaram o nosso desenvolvimento. Aí, gente, eu tô batendo na tecla e eu insisto mais uma vez, e graças a Deus ontem eu não me senti um solitário. Ontem eu vi políticos comentando sobre isso. Político de direita. Reforma tributária. Meus amigos, do dia de ontem. Na verdade, desculpa, vai acontecer hoje. Vai acontecer hoje. Dá tempo ainda de algum dos nossos deputados aparecer por lá. Hoje, no auditório Nereu Ramos, a partir das 2 da tarde, teremos a reforma tributária 4S. Meu Deus do céu, é cada nome que a turma inventa. Aí o Renato falou o seguinte, ó. Um seminário com mais de 30 ONGs, WWF, IETUS, Greenpeace e outras para discutir o imposto do SG. Porém, na pauta, nenhum parlamentar de centro/direita. Estamos abandonados à própria sorte? Bom, na mesa que vai participar dos debates, não, né? Mas dá para ir, né? Se quiser. Quem sabe, pede a vez, vê se abre espaço. E aí eu fui atrás para entender que história é essa, que evento é esse. Olha só. Esse evento tem 4 mesas redondas. As que mais chamaram a minha atenção foram a primeira e a quarta. E eu tô falando que, para além desses aspectos econômicos, de imposto único, de vai ter mais de um imposto e federalização, os municípios vão perder arrecadação, vão ganhar arrecadação. Para além disso, gente, está sendo discutido aspectos que vão impactar no seu bolso, que é o consumidor. Esquece por hora governo municipal, governo estadual, governo federal, quanto eles vão arrecadar de imposto. Pensa no seu bolso. Seu bolso. Tá lá. Reforma tributária 4S. Convidados. Abertura, 2 da tarde. Moderação, Marina Esteves, Instituto Etos. Ongueiro. A primeira mesa. Começa às 2 da tarde, vai até às 3. Reforma tributária saudável. O desestímulo aos produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. O que é que faz mal à saúde? O que é que faz mal ao meio ambiente? Com certeza são as coisas que a ciência do Átila Yamarino diz que faz bem e faz mal.
Quem que vai estar nessa mesa de discussão lá da ACT? Paula Jones, Maria del Carmen Molina, diretora do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Transmissíveis da ENT, do Ministério da Saúde, e a Jandira Fegali, do PCdoB. Só a nata. A quarta mesa está prevista para começar às 5 da tarde, é sobre a reforma tributária sustentável. Estou falando, essa reforma ela tem tudo menos, né, a preocupação em reduzir o imposto e a carga tributária que você vai pagar. A adoção de critérios para concessão e revisão de incentivos fiscais coerentes com a redução das desigualdades, a promoção da saúde e de mais empregos verdes e com a sustentabilidade ambiental, bem como a consequente vedação de benefícios fiscais para produtos nocivos à saúde, que comprometem a vida e o bem-estar dessa e das futuras gerações. Vou dar um exemplo prático para vocês. Teve um evento da Abralatas, que é a associação da turma que produz latinha de refrigerante, junto com a Frente Parlamentar da Competitividade, aquela mesma frente que trouxe o Klaus Schwab ao Brasil, onde a Coca-Cola apoiou só a nata, só a gente cheirosa. E aí, eles estão fazendo a possibilidade de quem for verde, quem for SG, pagar menos imposto. Quem você acha que tem mais condições de se adaptar para ficar verdinho e pagar menos imposto? A Coca-Cola ou a pitulinha? Eu nem sei se vende mais pitulinha, não é referente que vinha num negocinho de plástico, 250 ml, nos idos dos anos 2000. Eu não acho que é a pitulinha. Vamos botar um que todo mundo conhece, a tubaína. Qual que tem mais condições de cerveja? A tubaína ou a Coca-Cola? Qual você acha que vai pagar mais imposto? Quem você acha que merecia ter um cuidado maior? O nosso empresário brasileiro que aquece nossa economia, que o dinheiro que ele ganha na parte do tempo tá no Brasil, né? Não tá indo lá para fora, ele tá reinvestindo, ele tá comprando até um carro aqui que movimenta a economia, ele tira férias no Brasil. Será que a gente deve ajudar a tubaína? Que não é SG, né? As garrafinhas tudo véu, os motor caindo, tudo caquético. Vamos ajudar a Coca-Cola. Nossa, que captura todo o carbono que vai para a atmosfera, né? Compra seus créditos de carbono. Olha o que está sendo colocado na mesa, gente. Você acha que uma medida como essa, ela vai favorecer o pequeno e o médio ou vai ajudar a criar mais oligopólios no país? Isso aqui eu estou dando um exemplo em relação à sustentabilidade ambiental. Quando você coloca, quem tem condição de criar mais empregos verdes vai ter mais benefícios. Pessoal, isso aqui são medidas que eu acho que elas não passam por um caminho de reindustrialização do Brasil, desenvolvimento de indústria de ponta, grandes atividades, né? Nós temos também as fazendas, né? Produção de gado entra por esse meio, porque não é emprego verde. É complicado, viu? Complicado. Aí quem vai estar nesse debate, né? Instituto de Democracia e Sustentabilidade. Não é isso da Marina? Tô até na dúvida agora, viu? Gilberto Perry, Frente Nacional dos Prefeitos, a Secretária Nacional de Mudanças do Clima, Ana Toni, e o Bernard Apia Tabata Amaral, o Apio, amigo do Haddad, desde 2018, que é o Secretário Nacional da Reforma Tributária, que já falou, dá para colocar o imposto de carbono, né, dentro lá de um imposto único, um imposto novo que ia ser criado. Olha o que está sendo discutido. Gente, olha só, temos 100 deputados no PL, 99 para ser exato. Todos precisam estar na CPMI, todos precisam falar de CPMI do dia 8. Não pode um tantinho para o CPMI do dia 8, não pode um tantinho para a CPI da MST, não pode ter ali uns 2, 3 nesse debate da reforma tributária. Parece que a turma só vai onde está o like. Esse assunto aqui vai impactar na vida de todo mundo. Eu não vou cansar de falar dele porque eu acho que as pessoas precisam discutir. Eu não tô morando no Brasil mais, mas minha família tá. Eu não quero ver minha família pagando mais imposto, eu não quero ver meus amigos mas no Brasil pagando mais imposto. Se um dia eu voltar pro Brasil, eu não quero pagar mais imposto. Fora as questões ligadas a controle. Os freios que vão colocar no país. Aí eu fui tentar entender como essa palestra surgiu. Isso veio a partir de um requerimento do deputado Zé Silva, que eu não sei de qual é o partido, nem fui olhar, para não ficar tomando ainda mais raiva. Ele pediu a criação da virada sustentável. Agora estamos no mês de junho, né? Fazer uns eventos. Aí nesse escopo da virada sustentável,
ele colocou aqui a capa do requerimento, né? Quando você bota nessa palestra dessa reforma tributária 4S. Aí o Zé Silva fala o seguinte, ó. Ele pede para a realização de audiência pública no âmbito desta comissão de legislação participativa a realização da virada sustentável com a promoção de eventos nos mais diversos espaços da casa serem realizados durante o mês de junho, o mês do meio ambiente. Aí tá, ó, a turma que ele quer chamar, o IDS, o Etos, Araiara, ACT, Coalizão Brasil Clima Floresta, Teu Nossas, a turma de meu Ediva. Olha, aí tá SOS Pantanal, Greenpeace, WWF, Observatório do Clima. Não tem um deputado à direita que pode participar disso, ir lá, colar, fazer perto. Ninguém se preocupou em procurar ali uma vaguinha de titular na Comissão de Meio Ambiente. Não é para ser presidente, não. Da comissão, só para estar no meio, para acompanhar o que está acontecendo. Um assunto que vai impactar a vida de todo mundo. Aí, ontem, eu até me senti feliz de coração. Tava indo dormir já meio triste. E aí eu me deparo com essa postagem. Falei, pô, cara, não estamos falando sozinho. Graças a Deus. Felizmente, Paulo Eduardo Martins não é mais deputado, mas tem acesso aos deputados. Espero que ele comente com os deputados. E o Carlos Bolsonaro não é um deputado federal que vai votar na reforma tributária verde, mas é vereador. Quem sabe aí os deputados veem as postagens do Carlos Bolsonaro e se inspiram. O Paulo Eduardo Martins coloca, ó, olha que amor de proposta, tudo para unir a sociedade. Reforma tributária pode ter cashback de imposto com critérios de renda, gênero e raça. Tá vendo aí, né? Quem que você acha que vai pagar mais imposto? Com base nisso? Quem que você acha que não vai pagar imposto nenhum, ou muito menos, com base nesses 3 critérios? Com base nos últimos 2 critérios, principalmente. E aí o Carlos Bolsonaro fala o seguinte, ó, a pauta SG não trata apenas da tal agenda verde, mas também de cotas e direcionamento de como se complementam atendendo oligopólios, utilizando o politicamente correto. Jamais olhando para os mais necessitados, mas para os grupos alvo de manipulação e seu aumento de uso para perpetuação de poder e ganho de muito mais dinheiro em detrimento de inocentes satisfeitos com migalhas e ilusões. É isso que está acontecendo. Putz, grila. E aí tem um caso das Americanas que eu queria comentar só umas besteirinhas muito rápido. Teve a confusão. Aqui eu vou comentar amanhã. Mas tem uma coisa que é só porque tem a ver com a reforma tributária. Para vocês entenderem como é importante. No caso das Americanas, eu quero isso aqui vir com mais calma. Eles dizem haver indício de participação da PwC e KPMG na fraude, né? Auditoras. Vou até pular aqui. Não vamos mostrar o Sucupira falando. Essa aqui também não. Também não. Vou deixar aqui. Auditoras. Beleza? O que a gente discutiu recentemente, uma medida que pode impactar, que começou em um setor, mas pode começar a se ampliar para outros, foi aquela proposta da FEBRABAN. Que você, não vou dar crédito para fulano, não vou dar crédito para ciclano. Falamos sobre isso. Que vai na mesma linha da lei europeia, né? A due diligence. Você tem que ter todo um compliance, toda uma cadeia de produção transparente, que você consiga identificar as falhas e isso, aquilo, outro. E como que você identifica essas falhas? Através de auditorias. Só que você não faz uma auditoria interna porque é sua própria empresa, né? Então, quem que vai confiar? Tu tá se auto-investigando? Aí é meio complicado, né? É tipo falar o seguinte, não, o PT vai investigar o PT. Tu confia? Não. Então, você tem que ter um auditor externo. Quem são os auditores externos super famosos que temos aí no mundo, etc. tudo mais? A KPMG, PwC. E o que a gente está vendo é uma empresa que estava listada na B3, cheia de regras de compliance, de SG, disso, daquilo, outro, né? Que tem o coisa que olha ali com lupa. A gente está vendo que as auditorias externas, elas falharam. E aí a gente está vendo a FEBRABAN no Brasil tomar uma medida que ela é baseada em compliance. A gente está vendo que as maiores auditoras do mundo ligadas à compliance, elas podem mentir.
Então a gente começa a questionar até onde essas auditorias, até onde esse compliance, né? Até onde isso realmente funciona para alguma coisa ou não, jogo de cartas marcadas. E aí o que é que eu quero falar com vocês? Tá tendo a CPI das Americanas. E aí eu volto pro ponto. Temos 99 deputados no PL. A tomada dele é até menor. Será que não podia ter na CPI das Americanas? Porque ao final da CPI você tem um relatório. E normalmente o relatório ele aponta para uma direção. Você pode apontar para uma direção para começar a questionar esses mecanismos que estão avançando no país em torno de compliance e transparência, em torno de auditorias, né, para provar que você na sua rede, né, você é um cara bonito, bacana, cheiroso, que você não compra carne de locais dematados, sei lá, não, tem um carimbinho. Então você pode questionar utilizando isso. Então, dentro da CPI das Americanas, é uma possibilidade. Óbvio que nem tudo é assim tão simples, mas é um caminho que você poderia ter utilizado, não sei se ainda tem alguém lá, para você começar a construir algo assim. E você começar a questionar essas medidas draconianas que já estão sendo tomadas contra o agronegócio, contra o produtor rural, que aparentemente, né, é por um bem maior, mas a gente sabendo como é o Brasil, a gente fica se questionando, né? Será que realmente isso vai acontecer? Aí, além dessa situação das Americanas, vocês devem estar acompanhando a situação das discussões da Blaze. Confusão! Confusão! Renato botou essa imagem aqui, ó. Que tem um banco, né? Que é o banco aí que você... Tem as transações da Blaze, né? A Blaze utiliza esse banco para fazer pagamentos, etc, tudo mais. A Blaze não paga ela, né? Ela tem que utilizar um banco. Qualquer pessoa usa um banco, né? Para transferir dinheiro entre pessoas, etc, tudo mais. E tá ali, Banco Genial. Ele falou, rapaz, o Banco Genial recebe todas as transações financeiras, né? Da Blaze. Renato diz, perguntas. Para onde vai o dinheiro que a Blaze recebe? Quem movimenta essa conta? O movimento desta conta que os influenciadores receberam e têm recebido? Quem recebeu e quanto recebeu? Por que o compliance do banco não questiona a Blaze sobre as denúncias que a empresa tem sofrido? Porque ainda não há nenhum tipo de questionamento do Banco Central ao Banco Genial sobre a atividade da empresa no Brasil. Por que o Ministério Público ainda não questionou o Banco Genial e a Blaze? Por que não existe uma CPI da Blaze? Aí pega tudo isso, pega o caso das Americanas, pega a reforma tributária e a gente encerra com essa nota. Governo Lula fecha cerco ao agronegócio que depreda o meio ambiente. E aí, assim, não tem como apoiar. Se tá comprovado que o cara tá destruindo o meio ambiente de forma ilegal, aí, irmão, aí não dá. Aí não dá mesmo. E a nota fala o seguinte, que o IBAMA assinou um acordo com o Banco Central, que ele vai fornecer os seus dados, né, de quem tá descumprindo regras, quem tá destruindo o meio ambiente, o Banco Central saber, e aí na hora de conceder o empréstimo, vai negar na fonte. Ó, esse cara tá negado, porque esse cara aqui tocou fogo em terra que não era dele, que ele fez isso, que ele invadiu, ele não respeitou o limite legal, beleza. Aí são as regras, aí tá no jogo claro. E tá ali, o Banco Central vai fazer isso. E lá na frente, o careca cabeludo, né, o cara do IBAMA, o Agostinho, fala assim, ó, o sistema financeiro tem regras de compliance, os bancos são signatários do Pacto do Equador de Sustentabilidade, os bancos têm agenda ESG. Eu quero mostrar isso daqui porque quando querem trabalhar, eles trabalham. Tivemos o caso da Americanas. Estamos vendo aí o caso da Blaze. Cadê o senhor Roberto Campos Neto? Com aquele sorrisinho dele de liberal, descarado, que adora fazer, né? Não fazer o inventário das emissões de carbono do Banco Central. Cadê o Roberto Campos Neto para falar sobre isso? Ficar se defendendo do PT por causa do juros, isso é fácil. E a Blaze Campos Neto? Bora trabalhar, irmão. E a Febraban? Então, olha o Brasil, gente. Olha as ferramentas que a turma tem na mão. E você tem problema. Tava conversando com algumas pessoas, elas me mostrando assim alguns relatos de pessoas como essa. Você fala, pô, mas o cara é desavisado, o cara foi besta. Até meu pai tem um ditado, chapéu de otário é marreta, ele botou dinheiro na Blaze porque quis. Criança pequena, a gente não tenta tapar as quinas? A gente não tenta tampar as tomadas para a criança pequena não botar o dedo? Eu sei que é maior de idade, mas eu sou cristão. Acho que é a maior parte de vocês também. Cristão católico, crente em Jesus Cristo, para mim tá no mesmo barco. E mesmo que na igreja também, mas pensando no Brasil. A gente não deve se importar com isso? Com o sofrimento das pessoas? O que está acontecendo? Tentar melhorar a vida das pessoas? A política também não é sobre isso?
Não é pra cobrar, pra gente tentar proteger nossos irmãozinhos ao redor do Brasil. Na boa, perdendo na CPMI é de boa, o cara aceita, etc, tudo mais. Agora tem coisa que acontece que eu olho para um lado, olho pro outro e me pergunto, cadê a preocupação com o povo brasileiro? Pensa, tem tanta coisa acontecendo e que você pode aproveitar para ajudar outros setores. Enfim, falei demais. Depois eu comento com esse caso das Americanas da com calma, uma coisa da Úrsula, que até conecta com isso daqui também. Mas vocês estão vendo, tem vários caminhos de atuação. Se os deputados se dividir bonitinho, todo mundo tem uma agenda para trabalhar e avançando em várias frentes diferentes. Então também eu fico chateado, viu, com esses nossos deputados. Mas enfim, não deixem de cobrar, pessoal. Essa reforma tributária ela tá vindo com tudo, e não tem ninguém discutindo isso. A turma do Centrão não tá nem aí. Mas talvez se tiver algum tipo de zoada, a gente possa remover, pelo menos, esse imposto que vai pesar no teu bolso. No teu bolso. Se tu não quer pagar mais, pensa nisso. De coração. Eu vou continuar insistindo nessa tecla. Reforma tributária tá aí. E o Lira quer votar ainda no primeiro semestre, ou seja, até o final do mês. Vou mandar os vídeos lá no canal do Telegram. Se der, compartilha o vídeo. Se gosta do meu trabalho, né? Passa no canal. Tanto valeu. Tem o P na descrição. Amanhã sai o Atlas Brasileiro de abril, dia 15. Quem não assinou ainda quiser assinar, kimpaim.com. Todo o resumo que aconteceu nesses 4 meses. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.